Olá, amados, que a graça e a mais doce paz de Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Eu louvo a Deus por mais uma vez Ele nos conceder o privilégio de falar da magnitude do amor e da palavra dele. Amém, amados? Vamos compartilhar uma palavra que está no livro de Atos, no capítulo 9. Espero que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, pela infinita misericórdia dele e pelo seu Santo Espírito. Amém, amados? Capítulo 9, verso 36. A ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E, depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Só até aqui. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Papai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te louvo pela tua infinita misericórdia, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque toda honra e glória é tua. Eu te louvo na beleza da tua santidade e rogo, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha vida, sobre a vida de todos que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha de encontro aos seus corações e possa fazer, Senhor Jesus, uma reviravolta na sua vida, para o bem, para que seja, Senhor Jesus, dada ao abrir da minha boca a palavra de sabedoria, de revelação da tua santíssima palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor revela para os teus pequeninos as tuas grandezas, Senhor. O Senhor não escolhe os grandes, o Senhor escolhe os pequeninos, porque grande já é o Senhor. E o teu nome seja glorificado através dos teus pequeninos na terra, Senhor. Que nós sejamos canais nas tuas mãos, Senhor, para que o teu Espírito se manifeste através de nós, Senhor. Fica à vontade na minha vida, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, todas as pessoas que estão me ouvindo nesta noite, Senhor, e vai de encontro a cada necessidade. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém, Senhor Jesus. Amados, vemos aqui 2 pessoas distintas.
Dorcas, a palavra de Deus começa dizendo que ela era uma discípula do Senhor. Eu imagino que quando os machistas ouvem essa palavra, começam a rosnar, né? Porque então quer dizer que haviam discípulas. Discípulo é aluno. E o aluno aprende com o seu mestre. E a cada dia passa a imitá-lo, a seguir os seus passos. E Dorcas foi uma aluna excelente. Então eu disse duas pessoas distintas. Dorcas, ela como uma discípula do Senhor, ela aprendeu a praticar as boas obras. Oh, aleluia! E Pedro estava lá na outra cidade. É incrível que às vezes os pregadores, as pessoas que trabalham com o Senhor, às vezes não tem tanta importância na vida de algumas pessoas. Até a hora da necessidade pensa, eu vou chamar Pedro. Não tem ninguém mais indicado do que Pedro nesse momento, né? A Dorcas era uma pessoa maravilhosa. Ela praticava as boas obras, ela morava numa cidade difícil, que tinha muitas viúvas. Era uma cidade que os maridos saíam, iam viajar para os navios afora, pelos mares afora, e acontecia muitos acidentes, muitos naufrágios. E elas ficavam viúvas, algumas delas precisavam até se prostituir para sobreviver. E Dorcas tinha misericórdia. E com a sua agulha, ela servia ao Senhor, costurando túnicas, fazendo vestidos, colaborando. Para algumas ela semeava esmolas, para algumas túnicas e assim por diante. Até que um dia Dorcas adoeceu. E em alguns dias ela veio a falecer. E as viúvas entraram em desespero. Uma que ela era uma provedora na vida delas, um anjo do Senhor na vida delas. E outra que ela era uma grande amiga. Ela tinha um relacionamento bom com aquelas mulheres. Aleluia! E aí eles se lembram que Pedro está na outra cidade. Pedem para 2 homens ir buscar a Pedro. E as mulheres adiantam o velório, lavando o corpo de Dorcas e colocaram no cenáculo, quer dizer, desculpa. Pedro chegando, eu não sei o que passou pela cabeça de Pedro, né? Mas acho que ele pensou, será que eles me chamaram apenas para o velório? Será que eles estão esperando algo mais? Lá na cidade onde ele estava, ele tinha acabado de curar um paralítico. E ele veio com o sangue espiritual fervendo em suas veias. Oh, aleluia! E aí ele chegando lá, as viúvas começaram a mostrar as túnicas, os vestidos, os frutos que a nossa irmã Dorcas praticava. E elas choravam muitíssimo e agora estavam reclamando com Pedro que a sua amiga, a sua provedora, o seu anjo do Senhor tinha morrido. E Pedro pediu para que todos saíssem do cenáculo.
fechou a porta e se ajoelhou. Jesus, quando ressuscitava mortos, não ajoelhava, mas os filhos dele, humildemente, se ajoelhavam para pedir a misericórdia, pedir a unção dos céus, para pedir a bênção dele. Aleluia! Pedro se ajoelhou e orou ao Senhor. E aí ele, olhando para Dorcas, ele disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, assentou-se, e Pedro deu a mão e ajudou-a a levantar. E Pedro, saindo, chamou os santos que ali estavam, principalmente as viúvas, e a entregou viva. Aleluia! Agora ela iria continuar o seu ministério. Me lembrei de uma irmã que estava dizendo que quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, ele chorou. E na opinião dela, ele chorou porque ele pensou: eu vou tirar o meu amigo que já está lá nos braços do meu Pai. Vou tirar ele de lá e vou trazer para cá, para que o meu nome e o nome do Pai seja glorificado. Mas Lázaro deve ter ficado bravo, né? Já estava aconchegante lá nos braços do Pai. Então essa missionária que estava pregando, ela disse que na opinião dela, Jesus chorou por isso. Olha, eu sinto muito, Lázaro. Vou te tirar do colo do meu papai. Eu sei o quanto isso é bom. E eu vou te tirar e vou te trazer de volta. Mas para que o nome de Jesus Cristo e o nome do Pai fosse glorificado. Aleluia. Pedro ajoelhou-se. Olha que maravilha. Pediu para o Senhor. Eu disse assim, né? Em outra ocasião, eu disse: será que Pedro... eu acho que ele pensou assim, né? Vou pedir para todo mundo sair, porque se de repente eu falar para ela, levanta-te, ela não levantar, aí lascou, né? Ficou ruim para ele, né? Mas ele devia ter a certeza, né? Do que ele estava fazendo. Glória a Deus. Como Eliseu, no caso da sunamita, né? Eu nunca sei se é sunamita ou sulamita. Sunamita. Sulamita. Sunamita. Obrigada, o pastor está me ajudando aqui. No caso da sulamita, que o filhinho dela morreu, que Eliseu tinha prometido o filho e tal, e ela teve o filho, aí o filho morreu, e aí ela foi atrás de Eliseu, né? Aí Eliseu foi lá, também Eliseu fechou a porta, né? Subiu sobre o menino, aquecendo o corpo do menino, e orou, e o menino começou a espirrar e ressuscitou, né? Agora, no caso de Cristo, era ele maravilhoso, o próprio Deus, Deus homem, mas Deus, né? Quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. Já é de 4 dias, Senhor, não importa, né? Não importa, para Cristo não. Ele é vida, Ele é a própria vida, Ele é a ressurreição e a vida. No caso, quando ele se encontrou também com o enterro da viúva de Naim, o seu único filho estava ali, indo naquele enterro, e ele parou e tocou o esquife, e chamou o moço e entregou vivo a sua mãe. Olha que coisa gloriosa, amados. E nós não estamos contando o conto da carochinha. Isso aí é o nosso Cristo, é o nosso amado, né? Que fez tudo isso. E ele disse que ele ia para o Pai, mas que nós continuaríamos fazendo as obras que ele fez e ainda poderíamos fazer ainda maior, porque ele estava indo para o Pai. Aleluia! Então, amados, no início, aqui fala que ela era
uma discípula. Depois diz que ela era notável. Ó, que coisa gloriosa! Pelas boas obras e pelas esmolas, né? Pela contribuição que ela dava na vida das pessoas. Glória a Deus, né? Aí eu quero comentar alguma coisa sobre esse negócio de discipulado, sobre muitas pessoas criticam as mulheres que pregam o evangelho e diz que Jesus não queria de jeito nenhum que nós pregássemos o evangelho. E a gente vê coisas assim horríveis, sabe? A esse respeito. Eu vi outro dia uma irmã que estava dando um ensinamento e eles desceram o pau nela e ela, bendita, uma mensagem maravilhosa, e os homens começaram a falar mal dela e as mulheres também. Mas ela continua pregando o evangelho e fazendo a obra de Deus, como uma varoa valorosa do Senhor. Então, em Efésios 4:8, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse aos homens, amados, não é só para o gênero masculino? Será que o Senhor estava mesmo fazendo distinção? Se ele estava, amados, eu estou lascada, porque desde criança que eu ouvia falar o evangelho, meu sangue fervia de vontade de pregar. Eu não tinha nem 9 anos completo quando eu fiz o meu primeiro curso missionário por correspondência. Eu morava num fim de mundo, era Lamparina. E vinha os papéis para a gente preencher e você tinha que achar na Bíblia. Não vinha livro, não vinha nada. Você não tinha chave bíblica, não tinha ninguém. Você tinha que ter somente a vontade de pregar. É difícil, né? E aí Deus deu os dons só aos homens. Vamos lá. Aí, no Salmo 68:18 diz, só para dar uma pinceladinha, dons, ele deu dons até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Será mesmo que o Senhor ia fazer acepção das mulheres, se ele deu dons até para os rebeldes, para que Deus habitasse entre eles? Aleluia! Maria Madalena foi a precursora de toda missionária que anuncia a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou e falou para ela, vai dizer aos meus irmãos, vai anunciar, vai lá falar que eu ressuscitei, filha. Oh, que glória, né? Então, amados, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu estiver fazendo errado, pregando o evangelho, a minha salvação eu não vou perder. Eu vou estar um dia diante de Cristo, diante do tribunal de Cristo por causa das obras, né? Nós não vamos ser julgados, mas as nossas obras sim. Eu prefiro levar um puxão de orelha de Cristo e falar, filha, mas era para você ficar calada. E perguntar para o seu marido. Eu ia falar, ô Senhor, lascou. Aí lascou mesmo de vez. Mas tudo bem. Do que eu ficar vendo as pessoas se perderem, do que eu ficar aguentando meu sangue fervendo, sempre o Espírito Santo me trazendo mensagens, me revelando quem é que está padecendo com depressão, com vontade de suicidar-se. É melhor eu levar um puxão de orelha de Cristo lá na glória do que ser omissa e ele dizer, filha, mas por que você entendeu errado? Você deveria ter pregado, né? Vou fazer aqui um pequeno exemplo. Vamos supor assim que o pastor Paulo, ele viaja. E aí ele fala assim, ó, e não me fale nada, vamos supor. E aí eu penso, meu Deus, mas deu o dia de fazer o culto?
eu vou lá e eu vou pregar, né? Aí eu venho e prego, o pastor Paulo vem e fica bravo, fala, Jesse, mas não era para você ter pregado. Nossa, então, pastor, o senhor me perdoa, o senhor me desculpa. Ou, se eu não viesse pregar, ele poderia ter falado, mas você foi omissa. Você sabe falar a palavra, não como eu, claro, mas você deveria ter ido lá, né? Então eu preferiria levar uma dura dele, pecar por exagero do que por omissão, né, amados? As pessoas têm tanto a estudar a Bíblia, a estudar a palavra e fica preocupado se a mulher pode pregar, se é o homem, se é o monge, seja lá quem for, amados, deixa fazer a obra de Deus. Há tantos homens que não querem pregar o evangelho. E se a mulher dependesse dele, chegar em casa e perguntar para ele, ela não ia saber nem o que está escrito em João 3,16. Então, amados, deixa as mulheres falar. Perdoa, aguenta aí, vai. Aguenta aí, meu irmão. Ou vamos fazer a obra de Deus juntos, né? Logo Jesus vem buscar a sua igreja e lá no céu ninguém vai pregar. Todos nós vamos adorar ao Senhor, né? Vamos pagar o preço para adorar esse Cristo bendito, como a nossa irmã Dorcas, que as boas obras a acompanharam até o dia que ela partiu. E aí ela partiu e ela foi chamada de volta para continuar fazendo as boas obras. Oh, aleluia, amados, né? Somos provados, somos perseguidos. Às vezes, o cristão é tão perseguido quanto o carteiro num seriado que tinha, que o cachorro ficava grudado no bumbum dele, conforme ele andava, o cachorro era grudado no bumbum dele. Eu via aquela situação, eu via Satanás grudado no calcanhar, grudado no bumbum daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Entendeu? Estamos sendo provados? Estamos. Estamos doentes? Podemos estar, podemos morrer, pode acontecer qualquer coisa, mas menos nos separar do amor de Jesus Cristo. O nosso irmão Jó foi provado e ele disse uma coisa tão gloriosa que eu até marquei para dividir com vocês. Vou ler aqui para você, quer ver? O livro de Jó, no capítulo 23, no verso 10. Olha só o que esse servo de Deus bendito falou. Eu sempre falo que ele foi muito macho na fé. Esse foi muito macho na fé, viu? Mas ele sabe o meu caminho, ele dizendo de Deus. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Uau! Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Aleluia! Me dá uma invejinha branca, viu, amados? Mas ele sabe o meu caminho. E se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Outra tradução diz como ouro puro. Aleluia! É muito glorioso, né, amados? Então, não são as provas, não são as dificuldades, não são as lágrimas e não são os vales que vai nos tirar, né, de servirmos ao nosso Cristo amado, ao nosso único e suficiente Salvador.
Dorcas aprendeu a servir a Deus, além de com amor, com as suas obras. E ela, depois de muito tempo, nós estamos aqui contando o testemunho da nossa irmã e contando que ela foi ressuscitada para continuar mais um tempo o ministério do Senhor na vida dela. Trabalhou, se cansou, adoeceu, morreu, mas o Senhor estava com ela até na morte, né? Ai, que glória! E aí, amados, isso te serve de alguma lição na tua vida? Porque para mim é uma maravilha, né? E o nosso irmão Pedro estava lá na outra cidade, mas mandaram chamá-lo. Será que quando eu partir, alguém vai se lembrar de algumas obras que eu fiz de bom na vida dos meus irmãos? Será que se eu tiver em outra cidade e acontecer algo, alguém vai se lembrar que eu possa ser útil para algum irmão, para alguma irmã? Ser útil no corpo de Cristo na terra? Será que quando nós partirmos, alguém vai chorar com os frutos nas mãos daquilo que semeamos? Eu me lembro que a minha mãe, ela tinha uma amiga. A minha mãe era uma pessoa muito pobre e ela foi atacada pela desgraçada da enfermidade chamada diabetes. Eu odeio esse nome, porque minha mãe sofreu demais por causa dessa doença. E a minha mãe começou a padecer muito por causa das consequências da diabetes. Ela teve que, no início, amputou o dedão do pé, depois a metade do pé e depois a perna na altura da coxa, por causa da diabetes. Mas antes disso, ela já estava sofrendo e ela morava num sítio, numa pobreza medonha. E estava chegando perto do Natal. E a minha mãe não tinha nada de diferente, né? E ela tinha vontade. E ainda quem é diabético tem muita fome, né? E ela tinha as coisas de comer. Ela não estava passando fome, mas ela estava passando dificuldade. Às vezes, aquelas coisas que a gente gosta, as frutas, aquelas guloseimas que a gente gosta quando você está apertado financeiramente, ou você está também dependendo de muitos remédios, o dinheiro que era para alimentação saudável vai para os remédios. E você tem que se alimentar do que Deus preparar, né? E aí deu o dia do Natal. Essa amiga dela maravilhosa, bendita, ao invés dela ficar com a família dela, festejando o Natal, ela lembrou da minha mãe que estava morando lá no meio do mato. E ela apareceu com o seu carro, com o almoço feito. Tinha de tudo naquele almoço. E ela desceu, tirou tudo e almoçou com a minha mãe, festejou o Natal com a minha mãe. E foi uma coisa muito bendita que essa irmã fez. Foi tipo Dorcas, né? E aí, dali uns tempos, ela também adoeceu e ela morreu antes da minha mãe. E a minha mãe compareceu lá no velório e fez uma homenagem para ela. Eu até brincava com a minha mãe, falava, você não devia ter feito isso. Ela ia falar, você acabou com o meu galardão. A minha mãe foi lá e fez até as pedras chorarem. Minha mãe acariciava as mãos dela e falava dos frutos das mãos dela na vida dos mais pobres, dos mais necessitados. E todo mundo chorou, até o mais duro coração de pedra. Então, essas Dorcas que nós vemos, né?
Outro dia o pastor também falou no domingo, né, sobre o teu irmão tá com frio, você bate nas costas dele e fala, vai lá, se aquece, vai dar tudo certo, mas não dá o cobertor, né? Vai lá, você tá com fome, mas Deus proverá, mas não é de mim que Deus vai prover, não, né? Vá. Aí a pessoa vai e não tem. Então, o que Dorcas nos ensinou com os frutos de suas obras é que devemos ser solícitos com os nossos irmãos, né? Termos compaixão, termos misericórdia. Não é só falar como papagaio. Evangelho não é só falar como papagaio ou pegar e socar a goela abaixo. Evangelho é fruto. Evangelho é dar testemunho. Foi isso que Cristo nos ensinou, né, amados? Então, nós aprendemos com Cristo e vamos passar dia após dia tentando copiar de Cristo, tentando ser um pequeno Cristo, sermos a cara de Cristo, né? Quando nasce um bebê, o pai fica todo exibido, as pessoas chegam, olham para a cara do bebê e falam, mas é a cara do pai. E Cristo fica esperando quando nós nascemos de novo, as pessoas olharem para nós e dizer, mas é a cara do Pai. Aleluia, né? Vamos tentar, né, amados? Sermos parecidos com o nosso Cristo, com os nossos irmãos do passado, que enfrentaram arena, que enfrentaram leões, que enfrentaram cruzes, que enfrentaram espadas, que enfrentaram a cova dos leões, que enfrentaram fornalhas, né? O nosso irmão Noé, que enfrentou toda a afronta e chacota daquele povo, que aonde já se viu um cara construir uma embarcação navegável num lugar seco, só poderia ser um velho bobo, um velho gagá, mas ele tinha recebido de Deus, né, a ordem para fazer a arca, onde ele levaria os bichos, levaria a família dele e qualquer pessoa que quisesse ir, ele passou 120 anos anunciando que ia chover e qualquer pessoa poderia ter entrado na arca. Mas eles preferiram não entrar e pagar para ver quem era que ia em sã consciência fazer uma embarcação navegável num lugar seco. Eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E depois o Senhor fechou por fora. Aí era tarde. Aí acabou, fechou a porta. E hoje, meus amados, a porta da graça a qualquer momento vai se fechar, entendeu? E esse povo que está aqui anunciando, insistindo para que entrem na arca, não vão estar mais aqui. Então eu te convido, se por acaso você que está me ouvindo ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, encontre Ele. Ele é manso e humilde de coração. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Abrace o teu Cristo. Dê um passo de fé na tua vida e deixa Cristo morar no teu coração, meu amado e minha amada. Você não vai ter a vida cor-de-rosa. Quem tem a vida cor-de-rosa, o mundinho rosa, é as irmãs que têm filha menina. O cristão não tem mundinho rosa, não. Ele enfrenta lutas e tribulações, mas o Senhor disse para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e que nós também venceríamos. Amém, amados? Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que Deus tenha falado com você, que a tua paz seja como um rio, em nome de Jesus. E se Cristo não voltar,
Qualquer dia desse estaremos aqui de novo falando da magnitude desse amor. Eu agradeço a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez falar do amor do seu Filho amado. Vamos orar? Papai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por essas vidas que estão nos ouvindo. Senhor, abençoa os lares, abençoa os trabalhos, abençoa os corações, Senhor. Abençoa as suas almas, em nome de Jesus. Que elas tenham paz, que elas tenham saúde divina em Cristo Jesus. Visita também, Senhor, a irmã Mara no hospital e a Didi. Seja com elas, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por essa semana bendita que ainda tem pela frente. Que as tuas mãos benditas sejam sobre cada um de nós, Senhor. Que seja feita a tua santíssima vontade nas nossas vidas, Senhor. Eu te louvo na beleza da tua santidade. Eu te louvo porque tu és Senhor nos céus, na terra e embaixo da terra. Eu te louvo porque um dia eu te conheci, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é bom e a tua bondade dura de geração em geração. Muito obrigada, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe.